Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindos ao nosso canal da Igreja Sal da Graça, esse nosso ambiente de meditação na Palavra de Deus. Você é o nosso bem-aventurado, está juntamente conosco para mais uma meditação. Hoje a nossa meditação se encontra no livro de Romanos, no capítulo 1 e nos versículos 16 e 17, que dizem: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Três coisas são importantes e que nós precisamos ter em mente para entender o alcance do Evangelho e termos a certeza de sua eficácia em nossas vidas. A primeira coisa é saber que não há motivos para nos envergonharmos do Evangelho de Cristo. Você não tem do que se envergonhar daquilo que você ainda não viveu. E você não tem de se envergonhar também quando você vive e descobre que é bom a forma como o Evangelho propõe a vida. A vergonha é o resultado da desconfiança, do medo e da incerteza. Quando temos essas coisas dentro de nós, o Evangelho não tem como crescer em nós. E não crescendo, não tem como frutificar. E não frutificando, tornamos o Evangelho estéril. E assim, o julgamos como enganoso. No entanto, a esterilidade não é do Evangelho, mas o resultado de nosso medo, incerteza e desconfiança. Quando cremos, e este crer não é algo exclusivo nosso, mas existe em nós por meio do próprio Evangelho, que uma vez ouvido e recebido com alegria, ele, por meio do Espírito Santo, produz em nós a fé. E não é a nossa fé, mas a fé de Cristo, pois sendo Ele o nosso Evangelho, ele passa a habitar em nós. Note bem que esta é talvez a principal característica do Evangelho, a de que Cristo deve ser o centro da mensagem, pois ele é a ponte que nos liga e nos une até Deus. Ele é o centro da unidade, porque por meio dele nós nos unimos e nos tornamos um com Deus. De maneiras que, uma vez vivido o Evangelho, experimentamos na prática tudo aquilo que Cristo viveu. Nós validamos suas palavras que dizem que faríamos obras maiores. Essas obras estão relacionadas à consciência, à mudança de perspectiva frente à vida, ao mundo e aos nossos semelhantes. Por isso, o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Este segundo ponto nos leva ao entendimento que somos salvos de nós mesmos, pois nem o próprio diabo tem o poder de nos demover desse caminho, a não ser pelo nosso próprio desejo. Tanto a liberdade quanto a salvação são encontradas no Evangelho por meio de Cristo, quando Cristo de fato está em nós operando sua vontade. O poder de Deus neste mundo é justamente a mudança de mente, tão falada pelo discípulo João e pelo apóstolo Paulo. A mente do homem é a fonte da criação da existência, pois ela é o nosso centro, ela é a fonte de toda a nossa criação. É de lá que se procede o bem e o mal. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, o bom e o mau tesouro são retirados de dentro de cada um de nós, de dentro de nossos corações. Assim, a terceira parte vem para corrigir esta distorção, este conflito interior do qual Paulo fala que nele há um conflito de duas leis, a lei do pecado da carne e a lei do espírito. Uma visa satisfazer as necessidades da carne e a outra visa a santificação do todo. A justiça de Deus que se revela pela fé é aquela que nos convence do que somos, esclarece o que precisamos fazer e nos mostra o que e no que poderemos nos tornar. Só que esta justificação, ela ocorre na trajetória da vida, na caminhada, no praticar do evangelho da graça. E é justamente aqui que a fé é imprescindível, pois, como Paulo fala de fé em fé, ele nos fala do exercício, ele fala que precisamos exercitar diariamente, que nós precisamos nos esforçar e de uma forma permanentemente até que o homem interior esteja crescido, esteja formado. Por isso não temos do que nos envergonhar, do que nos fortalece, do que nos nutre e nos eleva. Cristo de maneira nenhuma nos induz a uma vida mecânica ou superficial.
Ele nos leva primeiramente ao encontro de nós mesmos, a rever nossas vidas para sermos encontrados por Deus. Uma vez encontrados, sermos enviados a Cristo. Note que ele nos leva primeiramente a entender quem somos, para depois sermos encontrados. Não ter vergonha do Evangelho naquilo que salva. Não ter vergonha do Evangelho naquilo que nós julgamos ser importante. O que nós precisamos fazer é apenas crer e viver a graça em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal da Igreja Estado da Graça, esse nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Fique com o Eterno e até a próxima.